Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família Escritura Plena. O tema de hoje é esse que vocês estão vendo na tela aqui, tá? Deixando os rudimentos da lei e dos profetas. Vamos repetir o tema. Deixando os rudimentos da lei e profetas. Esse é o tema de hoje, vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Boa noite a todos vocês que estão no chat. Sejam bem-vindos àqueles novos aí que estão aparecendo hoje. Pode conversar à vontade, pode perguntar, depois a gente conversa, tá bom? Então o tema está aqui na tela, aqui, ó. Deixando os rudimentos da lei e dos profetas. Vamos continuar na mensagem de hoje, tá bom? Agora, um aviso para quem está assistindo esta mensagem pela primeira vez e não está inscrito no canal, temos um convite para você, tá bom? Se inscreva agora aí, ative o sininho na opção todas para que você receba as notificações de novos vídeos e também compartilhe com seus contatos essa mensagem e se ainda desejar, aí toque em gostei, dê o seu like. E para quem gosta de grupos de WhatsApp, temos um aviso aí. Quem quiser fazer parte de nossos grupos de WhatsApp, é só falar conosco pelo contato que está na descrição do vídeo de hoje. Temos um grupo geral, Plenitude Brasil, e temos também os grupos a nível estadual, tá? Então é isso, você vai solicitar em qual grupo você quer fazer parte. Os grupos estaduais têm a possibilidade de você conhecer as pessoas que estão mais próximas de você, próximas ali no seu estado, possivelmente será mais fácil encontrar. Então toque no título da mensagem de hoje para ver o nosso contato e faça essa solicitação, tá bom? Então, como já dito inicialmente, o tema de hoje que nós estamos apresentando é este aqui, ó. Deixando os rudimentos da lei e profetas. Vamos continuar, tá bom? Vamos avançar aqui no conhecimento. Então vamos começar a falar agora sobre os chamados 10 mandamentos. Vamos? Quem já ouviu falar nos 10 mandamentos? Vamos continuar aqui. Aliás, iniciar falando sobre os chamados primeiros, 10 mandamentos. Para falar a verdade, minha gente, nunca houve essa secção dos mandamentos, tá bom? A única coisa que foi falada por Cristo foi sobre o maior ou o mais importante dos mandamentos. É isso que foi falado. Basta que nós leamos em Marcos, Livro de Marcos, capítulo 12, versículos 29 a 31, tá? Vamos ler aqui, ó. Marcos 12, 29 a 31. Vamos ler. O mais importante é este: ouve, ó Israel. Ele se referindo aos mais importantes dos mandamentos. Ouve quem? Ó Israel, o Todo-Poderoso, o nosso Yahweh, o soberano é o único Altíssimo. Ame o Todo-Poderoso, o seu Altíssimo, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo, claro, ele está se referindo aos mandamentos, O segundo maior dos mandamentos. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Percebeu? Marcos, capítulo 12, versículos 29 a 31. Vamos continuar aqui na mensagem? Então talvez alguém possa perguntar: Messias, se você fala assim,
Como é que nós sempre ouvimos falar em 10 mandamentos como sendo permanentes para a igreja? Como nós sempre ouvimos isso, Messias? Então nós podemos responder para você, né? Porque nós fomos enganados. Quem diz amar, né? Como se tivesse que estar obedecendo a uma ordem, um script, na verdade não passa de um religioso cheio de regras. Não há regras, tá bom? Não há regras, scripts a se cumprir em função de amar as pessoas. Amor pela força de uma lei seria servidão. Essa é a verdade, pois a lei escrita em tábuas de pedra, a lei vinha de fora e não de dentro da vontade do homem. Mas no futuro, o Eterno, né, o Altíssimo, escreveria as suas leis nos corações deles, né? E eu, aqui, que estou apresentando o vídeo de hoje, eu, Messias, eu quero saber se uma pessoa dessa, né, legalista, hoje, em nosso tempo, deixaria de amar se nunca tivesse sido escrita nenhuma lei para amar ao Eterno e ao próximo. Eu gostaria de perguntar a essa pessoa, você deixaria de amar ao Todo-Poderoso e ao próximo se não houvesse lei, se em algum tempo não houvesse a lei escrita para amar? Você deixaria de amar por isso? E se ela dissesse, não, Messias, eu não deixaria de amar ao Todo-Poderoso? Claro que não, Messias. E também não deixaria de amar ao meu próximo se nunca tivesse havido uma lei escrita. Tá bom, Messias? Então, meu querido, se você fala assim, se é dessa forma, então para que a lei? Se você diz que você não deixaria de amar o Todo-Poderoso, se você diz que não deixaria de amar o seu próximo, mesmo sem lei, então para que a lei escrita? Né? Se você já está cumprindo o que a lei diria. Não é verdade? Então eu pergunto, para que, em nosso tempo, o estabelecimento de regras nesse sentido? Para quê? Para quê? Para forçar as pessoas a amarem as outras? Mas se essa pessoa legalista, né, que gosta de leis, de regras, falasse assim, não, Messias, eu não amaria de maneira nenhuma se não houvesse lei dizendo que é para amar. Eu não amaria. Tá bom, Messias? Eu não honraria também a meu pai e a minha mãe se não houvesse uma lei dizendo que é para honrar pai e mãe. Tá bom? E ponto, Messias. Eu não faria isso. Então eu pergunto, então odiaria? Odiaria? Essa pessoa não amaria, não honraria pai e mãe se não houvesse lei para isso, mas odiaria, maltrataria mesmo sem lei que permitisse odiar e maltratar? Claro que não, né? É claro que não. Não há lei nem para amar, nem para odiar. Mas você escolheria odiar? É claro que você não faria isso, não é verdade? Então é por isso que essas leis, né, dadas lá no Sinai, elas foram revogadas por Cristo no madeiro, tá bom? As leis dadas no Sinai foram revogadas por Cristo no madeiro. Por quê? É como disse Shaul, né? Paulo na Bíblia, a lei, ela foi feita para os ímpios, pessoas más, e não para o corpo de Cristo, para os justos. Lá naquele tempo dos apóstolos, como diz no texto de 1 Timóteo, né? Capítulo 1, versículo 9, que nós podemos colocar na tela aqui. Timóteo, capítulo 1, versículo 9, vamos ler aqui, ó. Tendo em vista que não se promulga, ou se promulga, tendo visto que não se promulga lei para quem é justo. Ora, se promulga lei para quem é justo? Não. Olha só o que está escrito aqui. Não se promulga lei para quem é justo. Percebeu? Mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas. 1 Timóteo, né, capítulo 1, versículo 9, está aqui na tela para você anotar. Tá bom? Vamos continuar. Vamos ler aqui outra versão desse mesmo texto, a versão o livro. Vamos ler. Mas é preciso ter em conta que a lei foi feita para os justos. Não, não é isso que está escrito, né? Vamos ler direito? Vamos ler direito, que eu errei aqui, né? Mas é preciso ter em conta que a lei não foi feita para os justos, mas para os que vivem na injustiça, para os que
mantêm, para os que se mantêm, né? Para os que se mantêm obstinados nas suas próprias condutas, para os que desprezam ao Todo-Poderoso, para os pecadores, para os que não dão valor às boas palavras do Altíssimo, para os que não hesitam do assassínio e seriam até capazes de matar o pai e a mãe. 1 Timóteo 1:9. 1 Timóteo 1:9. Então vocês estão percebendo para quem foi feita a lei? A lei, ela não é estabelecida, não se promulga a lei para as pessoas boas, para os justos, mas se promulga leis, de acordo com esses textos, para os profanos, para os rebeldes, para os desobedientes, para os ímpios, não é verdade? 1 Timóteo 1:9. Então, aqueles mandamentos, aquelas ordenanças, elas foram todas revogadas com toda a convicção. Elas foram todas revogadas sem exceção. Alguém poderia apresentar uma objeção sobre isso? Nós estamos dizendo que as leis, todas elas, né, inclusive os 10 mandamentos, a lei dada no Sinai ela foi revogada, aqueles mandamentos foram revogados. Alguém poderia entrar, então, com uma objeção e falar: Messias, eu só acredito que aqueles mandamentos foram revogados se você me provar pelas Escrituras. Tá bom, Messias? Então prove que foram revogadas, aí eu vou acreditar. Então você vai acreditar se eu provar aqui, se eu apresentar? Quer saber a verdade? Quer? Então vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 13 a 14. Vamos lá. 2 Coríntios 3, 13 a 14. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler, tá na tela aqui, ó. Anotou aí? Porque não sou eu que estou inventando, tá escrito, olha só. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, né, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o começo ou para a continuação, não, para o fim, né, para terminar, para o fim daquilo que era transitório. Tá percebendo aí? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual permanece. Não, o qual foi por Cristo abolido. Percebeu? Anota aí para você, porque nós não estamos aqui com o propósito de enganar ninguém. Olha o que está escrito aqui, ó. Anota aí, ó, 2 Coríntios capítulo 3, 13 a 14. Ok? Vamos continuar, então, na apresentação de nossas argumentações. Então, mediante a isso que nós estamos falando, eu não acredito que agora alguém vai dizer, né, que a lição do Velho Testamento que acabamos de ler, que a lição do Velho Testamento se trata de toda a lei, mas com exceção dos chamados 10 mandamentos. Eu não acredito que alguém vai falar isso, que os 10 mandamentos não foram revogados, mas toda a lei. Eu não acredito, se o próprio texto diz que aqueles mandamentos foram revogados. Quer saber mais a verdade? Quer fazer? Saber, aliás? Quer fazer? Não, falei em língua estranha quase aqui, né? Quer saber a verdade? Então vamos lá. Hebreus 7, 18 a 19. Hebreus 7, 18 a 19, vamos colocar na tela, porque aqui a gente não está aqui para enganar ninguém. Ó, Hebreus 7, 18 a 19. Presta bastante atenção e anota aí no seu caderninho aí de anotações, tá bom? A ordenança anterior permanece. Percebeu? A ordenança anterior é revogada, é o que está escrito, não permanece. Tem gente que fala assim, não, os 10 mandamentos permanecem. Não, está escrito aqui, ó, a ordenança anterior é revogada. Não é verdade? Porquanto era fraca e inútil, pois a lei, percebeu? Não havia aperfeiçoado coisa alguma. Olha o que está escrito aqui, né? Sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos do Altíssimo. Hebreus 7, 18 a 19. Percebeu? 18 a 19. Hebreus 7, 18 a 19. Então, meus amigos, nós estamos aqui apresentando, falando desses rudimentos fracos da lei, não é verdade? Que foram revogados, estamos afirmando isso com toda convicção. Por isso, há 2000 anos, já era
para terem sido deixados como forma de submeter pessoas a ordenanças. Embora possam esses textos servirem de ensino para nós. Sim, nós podemos usá-los didaticamente, como Shaul também usava. Contudo, nós temos que conhecer de verdade qual é a nossa posição em relação aos rudimentos da lei, tá bom? E é por isso que o nosso tema, ele diz o seguinte, né? Deixando os rudimentos da lei e profetas. Vamos continuar aqui, tá bom? Aí hoje é dia 19 de fevereiro de 2023, né? Apresentamos a mensagem. Então anota aí, ó. Deixando os rudimentos da lei e profetas. E nós ainda vamos falar dos rudimentos dos profetas. Mas é bom que lembremos que Shaul, né, Paulo, já lá naquele tempo, ele advertia aos colossenses para que não se deixassem, né, submeter a ordenanças. Então, porque hoje nós temos visto, né, muitas pessoas se submetendo a ordenanças no meio das associações evangélicas. Por quê? É a pergunta que a gente faz. Se essas coisas deveriam já parar, né, no tempo dos apóstolos, imagine em nosso tempo, né? O povo, esse povo de hoje, já deveria ter, então, aberto as mentes, procurando o conhecimento que está em suas mãos, né? A Bíblia que carregam debaixo do braço. Vamos colocar a Bíblia aqui. Carregam a Bíblia debaixo do braço e não conhecem a verdade que está nela. Tá bom? Então o povo já deveria ter se despertado para a verdade. Basta então, para que despertemos, então, já que você não lê a Bíblia, você não, né? Vocês que estão no chat, não. Algumas pessoas não leem nada, deixe que as pessoas leiam para elas, né? Vamos ler aqui Colossenses 3, 20 a 23. Vamos ler aqui, ó. Colossenses 3, 20 a 23. Vamos ler Colossenses 3, 20 a 23 para a gente entender. Olha só. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? E nós perguntamos a vocês, por que vocês se carregam de ordenanças aí? Os mestres da lei de hoje em dia, né? Por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas do Pai Eterno? Não, né? Doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Colossenses 2, 20 a 23. Percebeu? Percebeu? Então vamos continuar. Então você observou aí, né? E assim, Shaul, naquele tempo, ele advertia, pois ele mesmo já havia o quê? Escrito também, um pouco antes desse texto, né? Em Colossenses 3,10 sobre isso. Vamos colocar aqui, ó. Colossenses 3:10 a 17. Vamos ler. E estáis perfeitos nele. Então, para que submeter o povo à ordenança? Vejam o que Shaul estava dizendo naquele tempo. Ó. E estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, né? No despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, né? Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder do Eterno que o ressuscitou dentre os mortos, né? E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Agora preste atenção no grifo aqui em vermelho. Havendo riscado, riscou ou não riscou? Riscou, né? Havendo riscado a cédula que era contra nós, era a lei de Moisés, com todos os mandamentos. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou, ou permaneceu, e atirou do meio de nós, cravando-a no madeiro, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são o quê? Sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 10 a 17. Anotou? Anotou. Então vamos continuar.
Então, minha gente, hoje temos visto pessoas que não têm a ver com a lei e os estatutos usurpando para si, né? Como, por exemplo, a prática do dízimo, né? E de rudimentos com base na lei, como, por exemplo, jejuns e celebração da ceia como se fossem ordenanças de Cristo para o nosso tempo. Mas é importante dizer que a lei, ela foi dada exclusivamente para Israel. Vou repetir, a lei foi dada exclusivamente para Israel. Porque estão usurpando a lei para o nosso tempo, fora do tempo, e ainda para quem não é Israel, nunca foi Israel. Então, mesmo que a lei ela tivesse permanecido em vigor até nossos dias, nada teria a ver conosco, entendeu? Porque as escrituras, elas dizem para o tempo lá do rei Davi, na verdade, sobre a lei, imagine para o nosso tempo, né? Se lá no tempo do rei Davi se dizia que a lei, que os estatutos não foram feitos para outras nações, mas exclusivamente para Israel, imagine para o nosso tempo, para nós que somos brasileiros, por exemplo, ou como se diz para a igreja, na verdade, vamos ler Salmo 147, 19 a 20. Salmo 147, 19 a 20. Vamos ler. Mostra a sua palavra para todas as nações. Não é isso, né? Mostra a sua palavra a Jacó, mas está se referindo à lei, tá bom? Os seus estatutos, percebeu? Os seus juízos, a quem? Os seus juízos a Israel. Os seus juízos a quem? A todas as nações de Israel. Os seus juízos a Israel. Olha o que está escrito aqui. Não fez, ou ele fez? Aqui está dizendo que não fez. Mas você diz, não, fez para todas as nações. Fez para nós também. Os 10 mandamentos é para a igreja. Você percebeu o que as pessoas falam? O que se ensina aí? Olha só. Não fez assim a nenhuma outra nação. Mas o que se diz na chamada igreja hoje? Não, os 10 mandamentos é para a igreja. Mas o Eterno colocou aqui, ó, na boca do salmista, ó, não fez assim a nenhuma outra nação, ou seja, dando juízos que foram dados para Israel, estatutos, a lei de Moisés. Não fez assim a nenhuma outra nação, tá? E quanto aos seus juízos, não os conhecem. Quem? As nações. Não interessava a outras nações os juízos, os estatutos que foram dados para Israel. Louvai ao Todo-Poderoso, né? Salmos 147, 19 a 20, tá bom? A 20. Ok, vamos continuar então, gente. Tudo bem aí no chat? Beleza, depois a gente conversa aí, vamos continuar conversando mais aí, vocês continuem debatendo aí, tá? Nesse período do carnaval, vamos descansar um pouquinho, mas estamos apresentando essa mensagem mesmo assim hoje, tá? Então observe que os estatutos, né, os juízos que foram dados a Israel, não foram dados a nenhuma outra nação, você percebeu? Mas os evangélicos, né, os evangélicos, não é verdade? E os católicos também, né, usurparam, né, para si os juízos e estatutos já revogados, pior ainda, né? Vê se pode isso, vê se pode isso. Então, na verdade, gente, nós fomos enganados com essas doutrinas no meio da congregação aí, chamada congregação evangélica, né? E muita gente está sendo enganada até hoje aí. O próprio Eterno, na boca de Davi, falou que não foram feitos para outras nações, mas aí se diz hoje na chamada igreja, não foram feitos para a igreja, os 10 mandamentos. Não é verdade, gente. Aí eles vão usar o evangelho de Shaul, né? Que fala para amar, aquele negócio todo, não tem nada a ver com os 10 mandamentos, gente. Amor já existia antes, né, dos próprios 10 mandamentos, tá bom? Então o princípio eterno é amar mesmo. E honrar pai e mãe, antes da lei, se deveria honrar pai e mãe. Não é verdade? Noé não deveria ser honrado por seus filhos, não é verdade? E existia a lei de Moisés, não existia, então não tem nada a ver, né? Então o que não se deve é estabelecer regras, aqueles scripts, né, da lei de Moisés, os chamados 10 mandamentos, como sendo para a congregação. Ou seja, para as pessoas do nosso tempo, porque a congregação ela se situava lá no tempo dos apóstolos, né? Então, na verdade, nós fomos enganados. Essa é a verdade.
né? Os evangélicos e os católicos, eles usurparam, né, a lei de Moisés como sendo para eles, né? E já revogadas, né? Os estatutos já revogados. Então, na verdade, nós fomos enganados. Leia mais um pouquinho, que aqueles estatutos nada tem a ver com outras nações dos tempos bíblicos. Se não havia para as outras nações dos tempos bíblicos, né, imagine para nós, tá? E muito menos para conosco aqui, não tem nada a ver conosco no tempo presente aqui, mesmo que não tivessem sido revogados, tá bom? Vamos ler Deuteronômio 4:8 para a gente continuar o entendimento aqui, ó. Deuteronômio 4:8, vamos ler. Olha só o que está escrito aqui. Sou eu que estou falando ou o que está escrito na sua Bíblia? Pode pegar aí no texto aí, vamos voltar aqui para você ver aqui, ó. Deuteronômio 4:8. É a Bíblia que tem, a Bíblia católica, evangélica, todas as Bíblias falam a mesma coisa, em versões diferentes, mas falam a mesma coisa, tá bom? Olha só o que está escrito aqui, ó, Deuteronômio 4:8, ó. E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei? Percebeu que a lei não foi feita para as outras nações? Vamos voltar. Que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como a toda esta lei que hoje ponho perante vós? Deuteronômio 4:8. Percebeu que os estatutos não tinham nada a ver com outras nações? Percebeu? Sou eu que estou falando ou é Deuteronômio 4:8? Deuteronômio 4:8. Está em sua Bíblia, tá bom? Em sua Bíblia. É só ler a sua Bíblia aí com cuidado aí, não permitir que as pessoas interpretem por você. Aí talvez alguém vai falar assim, não, Messias, mas você está interpretando para nós. Não. Eu não estou interpretando para ninguém aqui. Eu estou apresentando aqui no YouTube o meu entendimento e quem quiser assistir, assista. Agora, quem quiser participar de uma denominação que vão ensinar tudo errado, aí já é outra questão, já são outros 500, como a gente fala, né? Então vamos continuar aqui. Vamos continuar. Então, como o nosso tema de hoje diz, né? Vamos colocar na tela de novo aqui, deixando os rudimentos da lei e profetas. Vocês estão percebendo que nós estamos falando sobre esses rudimentos, que não tem nada a ver conosco, nem da lei e também as profecias, que se usurpa as profecias como sendo para nós, para se cumprir em relação a nós. Não tem nada a ver, gente, né? Então, agora vamos tratar dos profetas. Vamos tratar agora, a partir desse momento, das profecias que são usurpadas por nós aqui, né? Nós que somos ditos como cristãos, nós usurpamos as profecias como se elas se referissem ao nosso tempo, né? Como se nós estivéssemos vivendo nos últimos dias, que não é verdade. Os últimos dias ocorreram até o tempo dos apóstolos e os últimos dias de Israel se deu lá no ano 70, quando houve a destruição do templo de Jerusalém. Então vamos agora tratar dos profetas, ou seja, das profecias, né, sobre os rudimentos dos profetas, que o mundo chamado cristão, em nossos dias, também usurpou, né, essas profecias, usurpou para si as profecias como se as profecias se referissem ao nosso mundo, ao nosso tempo, sobre os últimos dias. Então observe que todos os profetas, quase todos, né, eu digo quase todos os profetas, eles falavam dos últimos dias. Basta ler em sua Bíblia. Vamos analisar onde eles situavam os últimos dias. Em que tempo eles estavam indicando como os últimos dias? E que nação, e a que nação, né, eles se referiam como indicando a região para os últimos dias? Para que povo eles falavam dos últimos dias? Para que nação haveria os últimos dias? Eu pergunto. Esses últimos dias iriam até o que Cristo dizia como o fim do mundo, né? Em Mateus 24. Já lá no livro da lei, em Deuteronômio, havia uma palavra profética sobre os últimos dias, tá? Que não são os nossos dias, mas os dias quando os israelitas se voltariam para o Altíssimo. E é óbvio que esse texto, ele se refere aos dias em que surgiu o Messias de Israel, pois o nascimento de Cristo se deu na plenitude dos tempos, tá? Que já se tratava dos últimos dias. Vamos ler o texto de Deuteronômio 4:30 agora neste momento. Vamos ler aqui, ó, Deuteronômio 4:30. Vamos ler. Quando estiverdes em angústia
e todas estas coisas te alcançarem, então, olha só, para quem está falando isso aqui? Para Israel, né? Para Jacó, como se diz na Bíblia, né? Então, nos últimos dias, voltarás para o Altíssimo teu Yahweh, né? E ouvirás a sua voz. Deuteronômio 4:30. Percebeu? Percebeu, né? Então vamos continuar aqui. Outro texto confirma os últimos dias e onde se situa, né, os últimos dias. Ou seja, antes do nascimento do Mashiach, de Cristo, já eram os últimos dias. Mas hoje, não é isso que acontece? O mundo dito, né, como cristão, faz uma lambança com a interpretação da Bíblia. É isso que acontece. Diz para os seus associados, né? Diz para os seus associados evangélicos que nós aqui, no tempo presente, estamos nos últimos dias. E não é verdade. Mas nas Escrituras estão escritos que bem antes do nascimento de Cristo, os moabitas foram libertos da servidão para com Israel. E já se dizia que eram os últimos dias, correto? E assim está escrito também na Bíblia israelita. Embora na Bíblia King James, né? King James fale o quê? Não últimos dias, mas fala dias vindouros. Mas vamos ler Jeremias 48:47, últimos dias, tá? Vamos ler aqui, ó. Jeremias 48:47. Mas nos últimos dias, que últimos dias, né? Olha só, tá colocando os últimos dias lá para aquele tempo, ó. Mas nos últimos dias farei voltar os cativos de Moabe. Diz quem? Messias ou Todo-Poderoso? Diz o Todo-Poderoso. Até aqui, o juízo de Moabe. Então veja, o juízo de Moabe acabou lá, naqueles últimos dias, tá bom? Jeremias 48:47, né? Então vamos continuar aqui. O tema está aqui, ó, deixando o rudimento da lei profeta. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2023. Messias que vos fala, tá bom? E mais textos falam dos últimos dias. Jeremias capítulo 23, versículo 20. Vamos colocar aqui na tela. Jeremias 23, 20. Tá bom? Vamos colocar aqui o texto aqui para a gente ler. Não se desviará a ira do Altíssimo até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Vamos ler agora, depois de ponto e vírgula aqui. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Jeremias 23, 20. Percebeu? Então, como é do conhecimento dos senhores, tá? O mundo dito, né, como cristão, em nosso tempo, é claro, está ansioso, não é isso? Que se construa, é isso que nós temos ouvido, o templo em Jerusalém, atual, lá no Oriente Médio, não é verdade? Onde está lá o Muro das Lamentações, a fim de que eles, os crentes, né, os cristãos, digam a profecia de Isaías 2:2, capítulo 2, versículo 2, está em pleno cumprimento em nossos dias. E eles dizem, nós, por isso, estamos nos últimos dias. Porque eles consideram esse texto de Isaías como se esse fato da existência dessa nação atual chamada Israel em nosso tempo, como sendo, então, os últimos dias para se cumprir em relação a ela, tá? Então leia Isaías capítulo 2, versículo 2, vamos ler aqui. Isaías capítulo 2, versículo 2, vamos ler? Vamos, né? E acontecerá nos últimos dias, é por isso que se diz que hoje estamos nos últimos dias. Olha só o que está escrito. E acontecerá nos últimos dias, eles vão dizer assim, ó, olha, o templo de Jerusalém está sendo reconstruído. Por quê? Porque eles pegam esse texto aqui e acham que isso aqui está se cumprindo em nossos dias. Ó, e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Altíssimo no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Isaías 2:2. Então o que as pessoas fazem? Vamos viajar para Israel, porque as profecias estão se cumprindo, né? Eles dizem em nossos dias. Não é verdade? Vamos ler também aqui Miqueias, no capítulo 4, versículo 1, que fala a mesma coisa. O profeta Miqueias também profetizou isso aí, que foi falado por Isaías. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa de Yahweh será estabelecido no cume dos montes,
e se elevará sobre os solteiros, e a ele afluirão os povos, né? Miqueias 4:4. Então se diz que a reconstrução do templo de Jerusalém lá no Muro das Lamentações, lá naquela região, seria o cumprimento de Miqueias e de Isaías, tá? Não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver, tá bom? Porque os últimos dias se situa lá, até o tempo dos apóstolos, tá bom? E vamos provar aqui. Daniel 2:22, vamos ler aqui, ó, Daniel 2:22. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo, vem avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Percebeu? Número 24:14. Mas o que se refere isso aqui? Vamos continuar o entendimento aqui. Então, temos que ler também o que Daniel, né, profetizou para o rei Nabucodonosor, né, em Daniel 2:22. Vamos ler aqui, ó, Daniel 2:22. Vamos ver o que Daniel profetizou aqui, ó. Vamos ler. Daniel 2:28, não é 22 não, tá? Mas há um Altíssimo no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor que há de acontecer, né, o que há de acontecer nos últimos dias. Percebeu? O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Daniel 2:28, percebeu? Então veja aí sobre os últimos dias, Daniel 2:28, tá bom? Deuteronômio também 31:29. Vamos ler aqui, ó, Deuteronômio 31:29. E a profecia sobre Israel também foi dita por Moisés, né? Vamos colocar aqui, eu estou falando aqui que a profecia sobre Israel também foi predita por Moisés, em Deuteronômio capítulo 31, versículo 29. Deuteronômio, anotou? 31:29. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias. Que últimos dias, hein, gente? Quando que o mal alcançou Israel? Este mal vos alcançará nos últimos dias. Quando que houve a destruição de Jerusalém, o templo de Jerusalém? Este mal vos alcançará nos últimos dias. Quando fizerdes mal aos olhos do Altíssimo, para o provocar a ira. Quando foi o dia da ira? Foi lá, na destruição do templo de Jerusalém, né? Olha só. Para o provar a ira com a obra das vossas mãos. Deuteronômio, capítulo 31:29. Percebeu? Os últimos dias se cumpriram até o tempo dos apóstolos, né? Então vamos observar que nos últimos dias ocorreu realmente, de fato, é história, a invasão de Roma sobre Israel. Não é verdade? Aqueles foram os últimos dias, lá no ano 70, até o ano 70 foram os últimos dias de quê? De Israel, gente. E não é o nosso tempo, como se diz aí, né? Não é o nosso tempo. Vamos ler agora Ezequiel, capítulo 38, versículo, né, aliás, 16. Ezequiel 38, versículo 16. Ezequiel 38, versículo 16. Vamos colocar aqui. E subirás contra o meu povo Israel. Quem subiu contra Israel? E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem. Percebeu o que é vir nas nuvens? Como uma nuvem, vê, olha só, o Todo-Poderoso, isso aqui é a profecia se cumprindo, ó. Subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Quando? Quando, gente? Quando aqui? Quando é? Em nosso tempo? Não. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Ezequiel 38:16. Percebeu? Vamos continuar o nosso tema aqui? Está disposto a continuar? Então vamos continuar, né? Então, minha gente, observe que os apóstolos, eles confirmaram os últimos dias como sendo os dias quando o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo, foi derramado sobre todos os povos e não nossos dias. Basta ler em sua Bíblia, né? Atos capítulo 2, versículo 17. Vamos colocar aqui, ó. Atos 2, 17. Vamos ler. E nos últimos dias acontecerá
Isso aqui ele estava observando que estava se cumprindo nos últimos dias. Ó. E nos últimos dias acontecerá, diz o Eterno, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Percebeu que isso se cumpriu lá nos dias dos apóstolos? Atos capítulo 2. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2, 17. Percebeu? Percebeu, né? Então vamos continuar? Vamos, né? Vamos continuar. Vamos ler agora também João, né? João, ele confirmou também isso aqui, ó, que eram os últimos dias. É já a última hora, né? Conforme ele fala. João 11, 24, ó. João 11, 24. Vamos colocar aqui, ó. Filhinhos, ainda não é a última hora. Será somente lá no ano 2023. Quando o Messias estará lá apresentando no YouTube. Aí sim, aí será a última, aí será a última hora. Quando reconstruírem um templo de Jerusalém lá, que foi instituído pela ONU, aí será lá no ano 2023, 24 ou 25, aí sim será a última hora. Não é isso, gente. Olha só o que diz João aqui, vamos voltar aqui para ver qual é o texto, ó. João 11, 24. Pega aí a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí para confirmar a verdade. João 11, 24, olha só. João confirmou isso, né, que já era a última hora, eles estavam nos últimos dias, gente. Não podemos inventar nada, né, mas isso aí se inventa na chamada igreja hoje, né, no sistema religioso. Se diz que nós estamos hoje nos últimos dias e desmentindo João, se João está dizendo que eles estavam já nos últimos dias, na última hora, no tempo deles, né? Olha só, vamos voltar aqui, né? Vamos voltar. João 11, 24, ó. Filhinhos, né? É já a última hora. E como ouvistes, é já a última hora ele está falando, e como ouvistes que o anticristo, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se tem feito anticristo. Mas está dizendo também agora, né? Olha só, no tempo deles, ó. Olha o anticristo onde se manifesta, hein? Percebeu? O anticristo se manifestando há quase 2000 anos atrás, não tem nada a ver com o nosso dia, né? Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora, né? 1 João 2,18. Ele está dizendo que é já a última hora no tempo dele. Não tem nada a ver dizer que é já a última hora, que o anticristo vai surgir, que vai entrar naquele templo lá, esse templo que está sendo reconstruído lá, que provavelmente vai ser reconstruído. É mentira, gente, é enganação. Mesmo que esse templo seja reconstruído lá, ou construído um templo, não tem nada a ver com cumprimento de profecia, coisa em cima nenhuma, tá? Até mesmo porque lá no Brás, aqui no Brasil, tem um templo também de Salomão. Não é verdade? 1 João 2,18, né? E Marta também, ela falou sobre o último dia, sobre a ressurreição de seu irmão. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. João 11, 24. Percebeu que Marta falou sobre o último dia? Né? Que já aconteceu a ressurreição do último dia. O último dia foi quando se cumpriu lá, quando aconteceu a destruição de Jerusalém, quando houve a queda do templo, também foi a vinda de Cristo, entendeu? Embora muita gente não creia nisso, não acredite que se cumpriu. Mas Cristo falou que seria naquela geração, então não tem nenhum sentido a gente trazer para o nosso futuro, para o nosso tempo, tá bom? E Paulo também, quando ele escreveu a Timóteo, né, ele estava se referindo aos últimos dias, né? 2 Timóteo 3:1, olha só o que está escrito aqui, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, ele está se referindo às coisas que estavam acontecendo naquele tempo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:1. Shaul, ele estava tratando com Timóteo sobre as coisas, sobre os tempos trabalhosos que estavam ocorrendo no tempo deles. As perseguições, as coisas que eles estavam passando lá, não tem nada a ver com o nosso tempo. Por isso que ele falou isso aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Timóteo 3:1, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E já estavam começando os tempos trabalhosos, né? 2 Timóteo 3:1, não é verdade? E Pedro também, na sua carta, ele se referiu aos últimos dias, nos dias que eles estavam vivendo. 2 Pedro 3:3, vamos ler aqui, ó. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Percebeu? 2 Pedro 3:3. Pedro não está falando de nossos dias. Ele está tratando dos dias deles, né? Os dias que eles estavam vivendo, correto?
E os hebreus também, aos hebreus, né? Foi falado que o Eterno falou por seu Filho nos últimos dias. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vamos ler aqui, ó. Havendo Ialro antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, né? Aos pais pelos profetas, a nós só vai falar no ano de 2023. Não. A nós falou nestes últimos dias. Grifei e coloquei em vermelho aqui, ó. A nós falou-nos nestes últimos dias. Por quem? Pelo Filho. Porque lá era a manifestação do Cristo, né? Do Filho do Eterno. Foi até o último dia a manifestação de Cristo. Hoje nós não temos mais a manifestação de Cristo, entendeu? Terminou, porque ele já entregou o reino ao Pai e hoje é o Pai. Ele é tudo em todos. Não existe mais o Cristo, ou seja, a manifestação do Pai como Filho, ou seja, o Cristo, tá bom? Então veja aí, foi nos últimos dias que ocorreu, até o ano 70, né? Que ocorreu ali, o Filho estava falando, o Pai estava falando por meio do Filho, entendeu? Por meio do corpo de Cristo, que era a congregação que se situa também no primeiro século, e não em nosso tempo. Hebreus 1:1. E também Tiago, né? Tiago, ele falou como sendo os últimos dias. Vamos ler aqui, ó, Tiago 5:3, né? O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Ponto. Entesourastes para os últimos dias. Olha aí, percebeu? Entesourastes para os últimos dias. Tiago 5:3. Tiago estava se referindo aos dias deles, que eles estavam dizendo que haveria a repentina destruição, que nós vamos tratar aqui no próximo tema, né? Sobre isso aí. Então, gente, há uma exaustão, como vocês estão vendo, que não colocamos tudo, há uma exaustão de textos indicando que os últimos dias ocorreram até quase no fim do primeiro século de nossa era, e que foi o fim daquela era de Israel e dos apóstolos, mas até hoje, por incrível que pareça, o mundo cristão, pasmem vocês, o mundo cristão de nosso tempo, não deixou, ou melhor, aplicam, né? O mundo cristão não deixou os rudimentos da lei e dos profetas. Aliás, usurparam para eles, né? Pois além de colocar itens da lei como ensinamento para os associados, né? Também os subjuga a uma doutrina futurista. Ainda tem isso. Dizendo que as profecias estão se cumprindo e que nós estamos aqui em 2023, 2024 depois, nos últimos dias, tá? Então por isso que eles falam assim, porque eles usurparam, na verdade, as profecias como sendo para o nosso tempo, para eles, para se cumprir agora, porque está reconstruindo o templo lá de Jerusalém, porque há esse Jerusalém que foi criado, né, essa nação pela ONU, então eles dizem que é o cumprimento das profecias. Então, gente, esse tema ele está sendo necessário para que as pessoas deixem os enganos. É necessário, e por isso esse tema, ele diz isso aqui, ó, deixando os rudimentos da lei e profetas. E é bom que eu fale aqui também, é de bom alvitre, né, que nós falemos, que deixar os rudimentos da lei e profetas não significa deixar de estudar essas leis, de estudar as escrituras, de estudar as profecias. Porque se você não estudar, você não vai conhecer em que tempo essas leis foram revogadas e em que tempo as profecias teriam que se cumprir. Então, por isso que quando eu falo aqui, deixando os rudimentos, é deixar de aplicar como sendo para nós as práticas da lei e as profecias como se elas tivessem que se cumprir em relação ao nosso tempo, ao nosso povo, entendeu? Então vamos continuar aqui no nosso tema. Porque a lei, ela tratou de rudimentos que se tornaram inúteis para aperfeiçoar, né? E os profetas, eles profetizaram sobre os últimos dias. E que já estando cumpridas as profecias, e os últimos dias também,
se tornaram rudimentos enganosos em nosso tempo, se aplicarmos para nós. Se ainda tivermos de apontar nossos dias como os últimos dias para o cumprimento das profecias. Entendeu? Então, nós estamos agora neste momento, uma boa noite para todos, agradecemos a participação de todos que estão agora no chat, os que vão participar. Nós estamos agora concluindo a mensagem de hoje. O próximo tema será quarta-feira, tá bom? O próximo tema será quarta-feira, às 20 horas. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Tchau, minha gente!